Olá, boa tarde. Nós estamos aqui na mesa Pandemia, Tutela Coletiva das Liberdades. Estamos com 3 componentes ilustres que eu vou fazer a apresentação. É a professora, começando pela professora Maíra Rocha Machado, que é professora associada de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Crime e Pena, integra a diretoria a Rede de Estudos Empíricos em Direito, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Cátedra Canadense de Pesquisa em Tradições Jurídicas de Racionalidade Penal da Universidade de Ottawa. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Barcelona e na Universidade de Nova York. E desde 2004 é professora em tempo integral e dedicação exclusiva da FGV Direito São Paulo. Nós temos também na mesa a professora, a pesquisadora, advogada, na verdade, Marcela Amaral, que integra o ITCC, é advogada e pesquisadora do projeto Gênero e Drogas, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Temos ainda a professora Alessandra Prado, que possui graduação em Direito pela UFBA, mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, foi pesquisadora visitante da Universidade de Utrecht, na Holanda, é professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFBA, da Unijorge, é integrante do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA e ex-presidente e atual membro do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia. É também líder do Núcleo de Pesquisa sobre Sanção Penal, UNESP. Então, com a presença de todas essas convidadas, e eu preciso me apresentar rapidamente, meu nome é Helenice Santos, eu sou professora de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, sou doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, e essa mesa ela surgiu exatamente por conta das pesquisas no doutorado. Na verdade, eu, nas minhas pesquisas e nas discussões também do Núcleo de Estudos em Sanção Penal, UNESP, que eu sou membro também do UNESP, eu me deparei e nós começamos a pesquisar a questão da tutela coletiva das liberdades. Isso acabou virando o meu projeto de doutorado. E nesse caminhar, eu encontrei os textos e a pesquisa da professora Maíra Rocha Machado, que escreve bastante, que tem uma produção, uma grande produção nessa área, trabalhando principalmente nesse período da crise sanitária, trabalhando a questão do encarceramento, trabalhando a questão da pandemia, trabalhando a questão da tutela coletiva também, de alguma forma, da tutela coletiva das liberdades, e também me deparei com o trabalho de pesquisa do ITCC, o ITTC. O ITTC desenvolveu pesquisas nessa área e principalmente me chamou a atenção o relatório que o Instituto elaborou sobre mulheres sem prisão. E uma pesquisa assim, muito interessante, muito inspiradora, né? Que mostrou vários dados, que demonstrou de uma forma excelente. Eu queria dialogar um pouco, assim, ter a oportunidade, né, de ter esse diálogo e que as pessoas também pudessem ter a oportunidade de ouvir essas grandes pesquisadoras, essas professoras que trabalham esse tema, que tanto me interessa, eu acho que interessa também a todos. E a professora Alessandra Prado, sempre caminhando, né, junto comigo, me orientando, que é minha orientadora no doutorado também, e que é uma grande alegria estar com todas vocês aqui. Eu pensei em fazer, inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação do tema, falando um pouco sobre a tutela coletiva de liberdades, trabalhando um pouco essa parte histórica, e depois eu passo a palavra para a professora Maíra, a professora Marcela, e a gente finaliza com a professora Alessandra Prado.
Eu vou fazer uma apresentação, eu fiz um slide. Ver se eu consigo apresentar. Se Larissa me auxilia. Então, a pandemia, tutela coletiva das liberdades. Eu trabalho um pouco aqui o histórico do habeas corpus coletivo, deixando claro que, na verdade, a questão do habeas corpus coletivo ela é bem antiga no Brasil. Muitos associam até a discussão a respeito dessa plasticidade dessa ação à discussão entre Rui Barbosa e Pedro Lessa. Mas, na verdade, é bem anterior. E não é só a questão do habeas corpus individual, mas o próprio habeas corpus coletivo. Nós já temos a aplicação, a utilização do habeas corpus coletivo no Brasil desde 1879, né, que a gente tem um registro de Manuel Godofredo de Alencastre Altran, que ressaltava a possibilidade dele ser impetrado em favor de paciente que tivesse sofrido violência, né, e que ele teria um caráter coletivo ou singular. Então, em 1879 já se falava isso, e ele era bastante utilizado para proteger os negros, porque depois da proibição do tráfico de escravos, mesmo depois da suposta, né, abolição da escravatura, né, da Lei Áurea, os negros continuaram sendo criminalizados, e à época o habeas corpus coletivo ele era utilizado, e isso o Geraldo Prado também faz referência a isso, para proteger esses negros que sofriam violação na sua liberdade de locomoção. Então, eu coloquei aqui uma página com a referência do livro, né, de Manuel Godofredo, e depois, o grande marco que nós temos em relação a habeas corpus, como eu já havia dito, as pessoas nem lembram dessa aplicação do habeas corpus no período do Império, e já habeas corpus coletivo, nós temos um debate entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, que confirma, que consolida esse caráter, de plasticidade mesmo da ação do habeas corpus, que, na verdade, nesse período, o objeto do habeas corpus é ampliado para incluir não só o direito de locomoção, mas todos os direitos líquidos e certos violados, enquanto não existisse uma ação específica para proteger esses outros direitos, né, que só surgiria em 1934, e um projeto a partir de 1926, mas na Constituição a partir da Constituição de 34, que foi o mandado de segurança. Então, Rui Barbosa, essa tese de Rui Barbosa, ela prevalece, né, do final do século XIX ao início do século XX, e ele tem, nesse período, um debate com Pedro Lessa a respeito dessa ampliação. Pedro Lessa discordava de alguns pontos, ele achava que o habeas corpus era específico para a liberdade de locomoção. Aliás, Pedro Lessa é uma figura bastante interessante, né, porque ele é o primeiro negro a compor o Supremo Tribunal Federal, e ele entra no Supremo Tribunal Federal em 1907, e ele tem essa polêmica com o Rui Barbosa. Um outro fato que vai influenciar a questão do habeas corpus coletivo no Brasil, além de todo esse histórico, né, que nós já tínhamos aqui, é o caso Verbitsky, da Corte Suprema de La Nación Argentina,
que é um caso de 2005, no qual a Suprema Corte Argentina ela aceita, ela reconhece, melhor dizendo, pela primeira vez o habeas corpus coletivo. E esse reconhecimento também vai influenciar decisões aqui no Poder Judiciário. Então, no início aí dos anos 2000, nós temos várias decisões no Poder Judiciário envolvendo habeas corpus coletivo. Só que o reconhecimento, realmente, ele só vai ocorrer posteriormente. E nós temos também algumas decisões que vão, algumas decisões e fatos também, algumas ações e alguns fatos que vão influenciar no surgimento do habeas corpus coletivo posteriormente. Nós temos a questão da abstrativização do controle difuso, que ocorreu essa discussão, né, que ocorreu no habeas corpus 82.959 de São Paulo e na reclamação 4335 de 2014, que nesse habeas corpus, pela primeira vez, o Supremo reconheceu efeitos de controle concentrado no controle difuso de constitucionalidade. Na verdade, reconheceu no habeas corpus efeito erga omnes, independentemente da manifestação do Senado, porque a Constituição ela coloca no artigo 5210 que nas decisões de controle difuso, para que essa decisão ela tenha efeito inter partes, né? E para que ela tenha efeito erga omnes, para ampliação dos efeitos, teria que ter uma manifestação do Senado. Então, nesse caso, o Supremo, ele próprio, confere eficácia erga omnes. Então, ele dá um efeito de controle abstrato, na verdade, no controle difuso, no caso concreto. Então, esse caso também influenciou bastante e, além disso, a DPF 247, que reconheceu pela primeira vez no sistema carcerário brasileiro o estado de coisas inconstitucional. Então, são uma série de decisões, uma série de construções da nossa própria história e de decisões do Poder Judiciário que vão levar à manifestação do Supremo em 2018. Nós temos também o caso de Daniel Anselmo, que Gilmar Mendes ele concede a prisão domiciliar para Daniel Anselmo, por conta do marco legal da primeira infância, que, na verdade, ele reconhece porque isso já estava na lei, o Código de Processo Penal foi alterado no artigo 318 para incluir essa questão relativa às mães de crianças de até 12 anos, as próprias crianças, né, que estivessem em prisão provisória, essa conversão, né, da prisão provisória em prisão domiciliar. E também esse marco da primeira infância, a alteração do Código de Processo Penal, ocorreu em conformidade com tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Então, o que estava ocorrendo, na verdade, era uma aplicação seletiva da lei. Né? Na verdade, aplicou para Daniel Anselmo, mas isso não estava ocorrendo para as outras pessoas privadas de liberdade, para as outras mulheres privadas de liberdade. Então, em 2018, o Supremo reconhece no HC 143641, então ele não fez nenhum favor, ele não inovou, isso já estava na norma, e pode parecer até um grande avanço, né? Mas o Supremo, na verdade, ele além de reconhecer algo que já estava na lei, né, ele cria restrições que não estavam no ordenamento jurídico à época e foram incluídas posteriormente. Né? Então, foram incluídos posteriormente, quer dizer, posterior à decisão do Supremo, ao HC 143641. Então, o avanço foi no reconhecimento da tutela coletiva de liberdade, mas não nessa questão das mães, né, das mães terem direito a essa conversão da prisão provisória em prisão domiciliar. E, por outro lado, ao mesmo tempo que o STF ele toma essa decisão, ele reconhece o habeas corpus coletivo para essas mães, ele não cria instrumentos para que essa decisão seja respeitada pelos tribunais inferiores. Inclusive, essa decisão foi a decisão da segunda turma. No próprio texto desse acórdão, existe uma referência à criação de uma súmula vinculante, né, para tentar fazer com que os tribunais inferiores respeitassem essa decisão do Supremo.
ele, de alguma forma, já tinha consciência, né, que ela não poderia ser, poderia não ter a efetividade desejada, mas ainda assim ele manteve a decisão nesse formato, né, num formato que não cria possibilidades, né, para que isso realmente se realize de forma plena, né, ou pelo menos próximo a isso, no caso concreto. E aí nós temos, em 2020, a pandemia. Com a pandemia, essa questão da tutela coletiva das liberdades, ela ganha ainda mais importância, porque a tutela coletiva, ela passou a existir para fazer com que essa criminalização massiva, essa violência massiva contra uma parte da população tivesse um instrumento à altura, que essa população tivesse ao seu dispor um instrumento à altura para se proteger, já que a tutela individual da liberdade não seria suficiente para garantir a liberdade de locomoção dessas pessoas. Então, o habeas corpus ele foi manejado durante a pandemia para garantir o direito das pessoas privadas de liberdade e também como estratégia para a prevenção do surto, porque desencarceramento é uma estratégia para a prevenção do surto. Apesar de muitos acharem que, na verdade, as pessoas que estão... acharem o inverso, né? Que, na verdade, liberar o desencarceramento causaria um agravamento da crise sanitária. Então, para fechar, essa questão da efetividade do habeas corpus coletivo, ela encontra obstáculos numa resistência do próprio Poder Judiciário, no entendimento de uma parcela do Poder Judiciário do encarceramento como solução para a violência e como solução, inclusive, para a crise sanitária que nós vivemos, e em razão do equívoco da magistratura de que o desencarceramento, portanto, geraria um aprofundamento da pandemia, que, na verdade, o que gera o aprofundamento da pandemia é o poder público não garantir, né, que esse surto não ocorra nos presídios, nas unidades prisionais, porque tudo que acontece nas unidades prisionais vai se refletir na sociedade. E o ambiente de confinamento é um ambiente propício para que o vírus se alastre, né? Então, toda medida de desencarceramento é uma medida de saúde pública nos tempos atuais. Então, dito isso, eu vou interromper o compartilhamento para passar a palavra para nossas convidadas, para que elas falem um pouco a respeito do tema, para que elas dividam conosco um pouco todo o conhecimento. Eu agradeço à professora Maíra Machado por ter aceito o convite. É uma alegria poder ouvi-la. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Helenice. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação enorme para mim estar aqui participando dessa mesa, junto com a Helenice, com a Alessandra e com a Marcela. Bom, eu vou anotar aqui para não perder os 15 minutos, 17h57. Bom, e nesse período, eu queria, na verdade, compartilhar um pouco com vocês quais têm sido as questões, né, que estão impulsionando nesse momento a pesquisa que eu tenho desenvolvido numa parceria extraordinária com a minha colega Natália Pires Vasconcelos e outros colaboradores também que têm nos ajudado bastante, não poderia nomear todos aqui. Mas se eu tivesse que assim, resumir numa frase o que está nos preocupando muito nesse momento, do ponto de vista da pesquisa, né, como cidadãs, as preocupações são inúmeras, né, enfim, e crescem a cada dia. Mas no campo específico, né, da pesquisa, o que tem nos impulsionado nesse momento é compreender um pouco se e como a pandemia impacta a atuação do judiciário, os processos decisórios em âmbito judicial no tocante às pessoas em privação de liberdade. Então, eu vou trazer 2 ou 3 dados das pesquisas que nós desenvolvemos no ano passado, mas o
que eu estava mais interessada em trazer um pouco as dúvidas mesmo, né, que é um pouco disso que a gente, né, na pesquisa, vivemos, né, as dificuldades que nós temos para fazer uma explicação desse momento em que estamos vivendo, né, no âmbito da questão prisional e da atuação judicial no nosso país. Bom, como a Helenice já adiantou, né, o campo prisional, eu fico até com a expressão que a Manuela Valência, o Felipe Freitas utilizaram na prisão. A pena de prisão é hoje, né, e vem sendo há algum tempo uma sentença de morte, né, uma pena de morte. Então, há inúmeros dados produzidos há bastante tempo sobre as condições gravíssimas de vida em prisão, os elementos de insalubridade, as epidemias no interior das prisões, tuberculose, HIV, diversas outras, que não precisaria nem me alongar. A gente tem um grupo bastante ativo ao redor do Infovírus, né, do projeto Infovírus, que tem produzido dados sistemáticos, e outros grupos, né, a TTC está aqui também, a Marcela também fala conosco hoje, produzido dados sistemáticos sobre o impacto, né, da Covid, da pandemia no campo prisional, inúmeros elementos que, além de serem subnotificados, né, de não integrarem o debate público como gostaríamos, dependem da atuação muito direta de familiares, né, do grupo que está assim, na comissão de frente, né, para que a gente possa ter acesso a esse impacto no campo prisional. Bom, eu tenho trabalhado, sobretudo como jurista, sobre as decisões do Poder Judiciário, né, porque para cada pessoa presa tem um magistrado, tem uma magistrada que assina essa prisão. Então, tem algo que no campo jurídico cabe a nós, né, juristas, pesquisadoras do direito, ajudar a desvendar. Então, de certa forma, a questão que está colocada para a gente nesse momento é saber de que modo, né, nós conseguimos criar essa expectativa de que o judiciário faça, em relação à pandemia, em relação à Covid, algo diferente do que ele vem fazendo, né, há pelo menos 2 séculos. Né? A prisão tem essa posição de sanção de referência, de sanção por excelência, de estratégia mais utilizada para muitos tipos, né, de problemas sociais, direcionados a um grupo bastante específico, como a Helenice acabou de mostrar, algo que já no 19, no 20 já estava presente. Então, o que eu vou rapidamente tentar indicar aqui é como a gente está buscando construir uma pesquisa que, de certa forma, nos ajude a compreender por que a gente tem essa expectativa que o judiciário faça diferente agora com a Covid. Se ele já vem operando como uma peça central, né, nessa máquina de morte, que é o sistema prisional. Por que mudaria, né, com a Covid? Diante de epidemia de HIV, de outras doenças, tuberculose, que já temos no ambiente prisional, né? Então, a gente já sabia, antes da Covid, que o Poder Judiciário e a atuação do sistema prisional tinham este sentido, né, do extermínio. O que pode mudar com a pandemia, né? O que a gente espera obter nesse tipo de decisão judicial, indicando algum outro tipo de caminho, né? É algo que mudou radicalmente as nossas vidas, e por quais razões? Como é que a gente explica essa não alteração no campo do judiciário? Bom, eu estou dizendo não alteração com base, sobretudo em pesquisa desenvolvida aqui no estado de São Paulo, né? Então, além de ser o meu estado de origem, é o estado responsável por uma parcela assim, muito significativa da população prisional no nosso país, especialmente, a gente leu especialmente as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma peça central, né, nessa engrenagem punitiva, e que, além, né, de referendar as prisões que ocorrem nesse estado, é também, não posso deixar de mencionar, o tribunal que anulou a condenação dos policiais militares que participaram do massacre do Carandiru, explicitando, né, de uma forma que não poderia ser mais atroz, né, que o Poder Judiciário quer, né, que o massacre do Carandiru permaneça em aberto, sem uma resolução, né, sem uma condenação definitiva, né, sem uma afirmação de que aquilo ocorreu, de que aquilo não pode acontecer. Então, para o nosso estado, imagino que para o nosso país, esse é um episódio muito emblemático, vai completar 30 anos no próximo ano, então é algo que é muito revelador, né, do modo como esse tribunal opera.
Bom, e o que nós fizemos no ano passado foi observar as decisões em habeas corpus do Tribunal de Justiça, todos os detalhes, as estratégias metodológicas, a amostra direitinho, estão nesses textos que estão disponíveis na plataforma da academia, que chama academia.edu, né, ali na minha página, esses textos estão lá. Então, para dizer muito rapidamente, nós observamos um grupo de quase 7.000 habeas corpus, e 90% deles foram indeferidos, né? Então, o indeferimento é algo assim. Desse universo, a gente fez uma amostragem, né? Tirou uma amostra aleatória, sorteou, né? Quase 400 habeas corpus, para olhar assim, muito no detalhe quais foram as justificativas, quais foram as motivações da magistratura paulista para denegar esses habeas corpus. Num desses textos, a gente observa alguns grupos específicos, né, de casos, e eu queria mencionar rapidamente aqui um deles, que é justamente o grupo dos habeas corpus que foram deferidos. Então, nessa pesquisa, a gente quis olhar assim, com detalhe bom, e nas situações em que os habeas corpus foram concedidos, que é algo raro, né? Por que será que eles foram concedidos, né? Quais foram os fundamentos utilizados? Eu não posso me estender aqui nessas razões, mas gostaria só de pontuar que nós temos 21 casos concedidos nessa amostra de 371, e é possível dizer que apenas um deles foi inteiramente baseado na recomendação 62 do CNJ, que, de certa forma, criou um estímulo jurídico importante para a magistratura decidir de forma diferente nos casos relacionados à pandemia. Em todos os demais casos, ou seja, nos outros 20 casos, esses habeas corpus poderiam ser concedidos por boas razões, ou seja, facilmente, mesmo sem a questão da pandemia, a recomendação 62. Especificamente em relação ao HC coletivo, agradeço a Helenice pelas explicações, várias coisas que eu não conhecia sobre a tutela coletiva, todo o aspecto do 19, agradeço. Como, para utilizar a expressão dela, né, para um encarceramento, uma criminalização e encarceramento massivo, não podemos esperar outra coisa da atuação judicial do que a possibilidade de uma soltura massiva também, né? É disso que se trata. Nessa mesma pesquisa, também relacionada ao Estado de São Paulo, nós encontramos 19 habeas corpus coletivos. Nenhum deles foi concedido. E habeas corpus que, alguns deles, 7 deles direcionados para o grupo de população da população idosa, que é grupo de risco, né, diretamente, outros específicos por condições de saúde, alguns específicos por unidade, enfim, habeas corpus com diferentes desenhos, né, mas todos eles não foram concedidos. E a argumentação é a necessidade de examinar as condições individuais de cada um dos pacientes. Esse foi, assim, o principal, né, elemento que foi utilizado para fazer essa denegação dos habeas corpus coletivos. Bom, então, diante desse quadro, assim, um desenho muito rápido do quadro em que estamos, né, o que a gente está se perguntando é como é que, será que esse fator externo, né, a Covid, é capaz de alterar a representação que a legislação e que a própria magistratura, o próprio judiciário, tem das pessoas que são selecionadas para serem aprisionadas? Ou seja, será que essa forma de decidir no campo criminal, essa preferência para manutenção em prisão e pelas longas penas, será que ela se altera, né? Por que ela se alteraria no âmbito do judiciário? Como é que a gente explica, em outras palavras, assim, muito claramente, como é que a gente explica essa indiferença que a gente está observando no Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à pandemia? Então, o quadro um pouco é esse, né? São indiferentes à pandemia. Para avançar sobre isso, a gente está desenvolvendo uma outra pesquisa quantitativa agora, comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, ou seja, um período pré-pandêmico e o período da pandemia, para observar se essas decisões tem algum tipo de mudança que a gente possa observar, ou se esse nível de não concessões que a gente encontrou no decorrer da pandemia pode ser, de certa forma, confirmado, né, com a comparação em relação ao período anterior. Será que a gente tem uma taxa semelhante ali de 90%? Será que isso se agravou? Então, esse é um tipo de desenho de pesquisa que visa, justamente via estratégia quantitativa, avançar sobre essa questão inicial, né? Como é que a gente explica a indiferença do Tribunal de Justiça? Bom, para avançar sobre esse ponto também, a gente se coloca uma questão difícil, né, que diz respeito a como interpretar o modo que o tribunal está decidindo agora, né, então, interpretar, criar, construir explicações
para a atuação da magistratura no tempo presente, né? Considerando que há um conjunto de ideias que integram há 2 séculos, ao menos, a atuação da magistratura, não só aqui, né, mas em inúmeros países. Eu estou me referindo a uma teorização com a qual eu trabalho bastante, que foi desenvolvida pelo professor Álvaro Pires, que trabalha atualmente na Universidade de Ottawa, e que, com diversos colaboradores em muitos países, desenvolveu essa teoria da racionalidade penal moderna, que diz respeito, assim, muito rapidamente a esses obstáculos que nós criamos no campo penal, no campo criminal, para impedir qualquer inovação, né? Os bloqueios às inovações no campo penal, eles estão bastante descritos por esse conjunto de pesquisadoras e pesquisadores, né? É algo cristalizado ao redor da ideia de punição como uma obrigação, que é algo que remonta a 2 séculos. Então, tem ideias de longo prazo, né? Tem que estão presentes, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem um fator absolutamente novo, que é o advento da Covid. Então, esse tipo de trabalho que a gente está buscando desenvolver tenta justamente levar em consideração as especificidades do presente, então a recomendação 62, o impacto da pandemia, o nível, né, de caos que a gente vive no campo prisional, mas sem perder de vista um conjunto de ideias, de formas de se posicionar em relação ao campo criminal, que já estão presentes há bastante tempo. Então, tem um jogo difícil aqui do ponto de vista explicativo, para que a gente leve em consideração, né, as características do presente, ou seja, se aprofunde no modo como os tribunais, a magistratura está pensando, está refletindo sobre a ausência do direito à saúde para o campo das pessoas em privação de liberdade, mas sem perder de vista um conjunto de ideias que já estavam presentes, que estão presentes já há bastante tempo no campo prisional. É isso, meus 15 minutos já foram, eu estou à disposição de vocês para outras dúvidas, questões, vai ser um prazer seguir nesse diálogo com vocês. Eu agradeço a professora Maíra por dividir conosco essa pesquisa tão interessante, e passo a palavra rapidamente à professora e pesquisadora Marcela Amaral. Olá, é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande aprender com vocês, e só uma correção, eu não sou professora, eu sou só pesquisadora, mas é um prazer muito grande estar aqui dividindo essa mesa com vocês, que são professoras e atuam no campo. E, bom, ouvindo tudo que a Helenice trouxe, também que a Maíra trouxe sobre a situação mais atual, né, da questão dos julgamentos de habeas corpus coletivos pelos tribunais, e também do histórico do habeas corpus, eu pensei em fazer uma breve colocação de dados para a gente poder olhar um pouco para a prisão preventiva, porque se a gente está falando de habeas corpus, eu acho que de uma forma ou de outra a gente acaba também falando da prisão preventiva, né? Então, bom, o ITTC, ele trabalha há mais de 20 anos com a temática do encarceramento no Brasil, e focado na questão de gênero, então encarceramento de mulheres. E nesse relatório que a Helenice citou na apresentação, o Mulheres em Prisão 1, a gente vai trabalhar um pouco dos desafios e das possibilidades para reduzir a prisão provisória. E com isso, esse trabalho foi desenvolvido entre os anos de 2014 e 2016, então ele vai analisar um pouco o contexto ali do tribunal, do julgamento, antes do marco legal da primeira infância, que foi a lei que instituiu o direito das mulheres, né, e o direito das crianças à maternidade. Então, foi a positivação do direito da maternidade para a mulher presa e para a criança
ou dependente dessa mulher que foi presa. Então, pensando nisso, e nisso já traz também a questão do habeas corpus coletivo, que foi citado eu acho que pela Helenice, né, sobre o STF, a gente coloca aqui que 41% das mulheres presas estão presas provisoriamente. Então, elas ainda não foram julgadas definitivamente, né, e estão aguardando presas. E 62% pelo crime de tráfico de drogas. Então, pensando desde a instituição da lei de drogas em 2006 e do crescimento que se teve a partir dela do encarceramento feminino, a gente vê já um perfil das mulheres que são selecionadas pelo sistema punitivo. E a maior parte dos crimes, ao contrário do que existe, né, no imaginário coletivo, foram cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça. Então, pensando um pouco nisso, vou voltar para o momento da abordagem policial, né? Então, por exemplo, muitas das mulheres que são abordadas por policiais, geralmente homens, e que quando eles oferecem a denúncia, os autos de prisão, eles não têm muitas testemunhas. E muitas das violências que começam a ser praticadas desde essa primeira abordagem policial, elas não são descritas nesses autos de prisão. Isso se deve a muitos fatores. E nós do ITTC trabalhamos chamando atenção para algumas questões estruturais que permeiam o encarceramento. Questões como o machismo institucional, né? Então, como esse lugar que a mulher socialmente ocupa, que é colocada em uma posição de maior vulnerabilidade e de menor segurança, e pensando também no ambiente da delegacia, no ambiente da abordagem policial, e também nos ambientes da audiência de custódia, e durante todo o processo de julgamento e dentro da prisão, e na sociedade no geral, existe uma vulnerabilidade muito grande da mulher, e principalmente da mulher que é selecionada, então esse machismo encontra também outra estrutura, que é o racismo. Então, a maior parte das mulheres presas, hoje em dia, são mulheres negras, são mulheres pobres, e são mulheres que cumulam trabalhos e cumulam uma expressão muito grande dentro da própria família. Então, pensar no encarceramento feminino não é só pensar nas mulheres presas, mas também no quanto isso abala a instituição familiar em que ela reside, quanto prejudica e compromete a família que existe ali. Então, os filhos, os dependentes, e curiosamente é a mulher, né, que é abandonada quando é presa, porque sob todo o estigma social do papel que a mulher deve desempenhar, quando ela é presa, ainda mais agora que eu citei, né, 62% por tráfico de drogas, essa mulher ela não tem muito amparo da família. E pensando nisso, que eu não estou seguindo uma linha muito linear do que eu estou trazendo, mas que são questões muito importantes que vão surgindo, eu volto para a questão da abordagem policial. Então, na abordagem policial, é um primeiro momento dessa prática jurídica, né, do momento que se inicia possivelmente a prisão dessa mulher, sobre as violações que vão se iniciando e vão se reproduzindo, né? Então, muitas prisões, muitos flagrantes, eles não são legais, eles não poderiam ensejar a prisão preventiva dessas mulheres, porque são flagrantes, muitas vezes que são chamados de entradas franqueadas, né? Então, quando abordam a casa de uma mulher sem, por exemplo, alguma autorização para entrar, e essa mulher não tem nem a oportunidade de consentir ou não com a invasão da sua casa, e ali encontram, por exemplo, droga, e a levam presa, supondo que foi uma prisão em flagrante. E
analisando outros momentos também, nós percebemos que o relatório ele relata, né, ele traz isso, que juízes e juízas, ao analisar os casos que estão ali, levam muito em conta o que traz dentro desse oferecimento da denúncia, né? E que tem como garantia, como pessoas testemunhas, o próprio policial que fez a abordagem. E aí, quando a gente passa para a parte do julgamento dessas mulheres pelos juízes e juízas, existem outras questões que não são levadas em conta, que são as questões de gênero que permitiriam que as mulheres não cumprissem pena, que não fossem decretadas a elas prisão preventiva. E, pelo contrário, o que acontece no momento de audiência, ali da audiência de custódia, não é trazer os requisitos que a lei coloca para que possibilitassem que essa mulher tivesse a prisão domiciliar, mas usando da subjetividade do ser mulher, do ser mãe, como uma forma de recriminar, como uma forma de colocar, como de uma forma ainda mais violenta, a questão da situação do crime cometido, na maior parte das vezes, tráfico de drogas. E é interessante também chamar a atenção, porque as mulheres hoje no Brasil ocupam um lugar que é dotado da tarefa de cuidado, então que cuida da família, mas também do trabalho doméstico e que ocupam um trabalho com menos acesso ao trabalho formal e, por exemplo, dentro da cadeia do tráfico de drogas, geralmente as mulheres vão ocupar espaços de maior vulnerabilidade, então espaços que estão mais suscetíveis à prisão, mas que não só dentro do tráfico e não só em trabalhos informais, mas também em trabalhos formais, as mulheres ocupam cargos e recebem menos por isso, comparado ao que um homem receberia desenvolvendo a mesma função. Então, para a gente pensar na prisão de mulheres, a gente precisa trazer em consideração uma série de violências constantes e inerentes ao Estado e à própria instituição do direito, enquanto matéria, enquanto forma, sobre a opressão das mulheres. E não só das mulheres, mas uma opressão racial e uma opressão de classe, que se reinventa e se funda a partir dessa lógica, né, da necropolítica. Tenho que ficar atenta ao tempo, acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. E pensando nisso, muitas vezes essa mulher, que então ela poderia ter a prisão domiciliar ou diversas cautelares decretadas, ela vai presa preventivamente. E aí, analisando um pouco, não com a propriedade da Maíra, que trouxe dados muito recentes, mas analisando alguns habeas corpus, lá de 2014, o que deu para perceber foi que mesmo a Defensoria Pública, quando estadual, no caso da análise, quando impetrava algum pedido, por exemplo, algum recurso de habeas corpus, não trazia muitas questões de gênero e muitas questões já definidas legalmente para defender o direito da mulher a não estar presa preventivamente. Então, é muito curioso e necessário pensar em todas as etapas da vivência da mulher em sociedade e do conflito dela com a lei para entender essa realidade baseada na necropolítica da prisão de mulheres. E, bom, acho que eu encerro minha fala por aqui, mas acho que a gente continua depois. Então, muito obrigada. Eu agradeço a Marcela, muito bom ouvir essa experiência do ITTC, ótimo, e passo a palavra agora para a professora Alessandra Prado. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui nesse momento que acho que nos reanima, que
é um momento de celebração da universidade. Então, é um prazer estar aqui, né, com grandes pesquisadoras, com a professora Maíra Rocha, quem admiro muito o trabalho, né, o seu livro Pesquisar Empiricamente o Direito, que coordena, é um livro importantíssimo para o desenvolvimento da pesquisa empírica, todo o seu trabalho realizado na FGV São Paulo. Né, está aqui também com Marcela, que representando o ITTC, que também tem contribuído de forma muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, né, dessa pesquisa crítica, e por isso, Marcela, acredito que a professora Elinice acabou lhe chamando também, né, de colocando nesse lugar de professora pelas pesquisas e por estar tão imbrincada aí essa questão da pesquisa com o ensino. E a professora Elinice, que coordena essa mesa, que teve a ideia de fazer a mesa e está coordenando também. Obrigada e muito bom estar aqui com vocês e com o público que nos assiste. Bem, a minha fala eu vou começar, né, só ressaltando mais uma vez a importância dessa mesa quando traz, né, essas pesquisadoras como a professora Maíra, e aí também Marcela do ITTC, como eu disse, né, para ressaltar a importância da pesquisa empírica hoje no direito. Né? O direito, por muito tempo, está muito atrasado em relação à questão da pesquisa e nos últimos anos tem crescido e tem mudado um pouco essa perspectiva, né? Principalmente a partir do momento em que nós temos visto essa produção, né, diferenciada, saindo um pouco desse lugar comum da revisão bibliográfica e passando para um novo olhar, e aí principalmente nas ciências criminais, né, essa importância da aproximação com a realidade, com outras ciências sociais para o desenvolvimento da pesquisa. Hoje, mais cedo, na abertura, a professora Marilena Chauí falava da importância da pesquisa para a mudança, né, para repensar as políticas públicas. Então, esse tipo de pesquisa que está sendo apresentado aqui, que foi apresentado aqui, né, pelos colegas que me antecederam, a gente pode ver o quanto elas são importantes para a gente repensar os rumos das políticas públicas. E, nesse sentido, a FGV, a UERJ, a Universidade Federal de Santa Catarina, o ITTC, o IDDD, Conectas, entre outras instituições, têm sido muito importantes nesse desenvolvimento, e a UFBA também. Né? E aí, hoje a gente vê, nesse grande evento que a UFBA realiza, e tantas mesas, a importância do que tem sido produzido também na UFBA. Enfim, então eu vou trazer aqui um pouco de uma perspectiva que a gente trabalhou num artigo, né, que nós escrevemos juntas, eu e a professora Elinice, tratando da questão da pandemia no sistema, e o sistema, fazendo essa correlação com o sistema prisional, a partir de um questionamento que é o seguinte: as medidas adotadas pelo Estado brasileiro, considerando mais especificamente a atuação dos poderes executivo e judiciário no âmbito estadual e federal para controle da pandemia no sistema carcerário, visam garantir o direito à saúde da população prisional ou cumprem uma outra função? E aí partimos, então, para a análise dessas duas perspectivas, o que foi feito ao longo desse ano, né, no âmbito do Poder Executivo e Judiciário. Eu vou destacar aqui o Judiciário, já que o tema da mesa é a tutela coletiva das liberdades. Então, vou fazer um recorte do que a gente tratou e da pesquisa que fizemos e que deu como resultado, e que teve como resultado esse artigo. Então, nós traçamos aí um panorama da questão da pandemia, do direito à saúde, né, desse direito que está assegurado na Constituição a todos, em convenções internacionais, impactos no Pacto de São José da Costa Rica, entre outros instrumentos legislativos ou normativos, e também trouxemos dados quanto ao relatório de um observador da ONU, também da CPI do sistema carcerário, passamos pela questão da ADPF, enfim, né, retratando aí esse ambiente de um avanço, de certa forma, legislativo, no sentido do asseguramento do direito à saúde, por um lado, mas, por outro lado, numa realidade
ainda muito caótica e que a gente não vê refletir essa normativa criada para assegurar o direito à saúde de toda a população e, mais especificamente, da população prisional, né? Mesmo com o declarado estado de coisas inconstitucional, na prática nós não assistimos a uma mudança desse contexto no sistema prisional no que diz respeito à garantia à saúde. Bem, né, temos aí a situação de pandemia e essa situação de saúde acaba se agravando e medidas, né, são necessárias para conter a pandemia também dentro das unidades prisionais. E de acordo com orientações dadas, né, orientações internacionais da OMS, ONU, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aqui no Brasil, mais especificamente, nós vamos tratar da questão da recomendação número 62 do CNJ, né, todas essas recomendações, todas essas orientações são no sentido de que, diante, né, do caos, diante desse estado de coisas inconstitucional, diante da impossibilidade de garantir o direito à saúde, a medida principal é mesmo o desencarceramento. Alguns estados, o Poder Executivo adotou o indulto como solução para, né, um esvaziamento, e aqui a principal medida foi a recomendação 62, que gerou bastante expectativa, mas na prática, né, diante do que as colegas trouxeram anteriormente, e as pesquisas têm revelado, tem sido muito pequena a repercussão, né, a ponto de um volume muito grande de impetração de habeas corpus para a garantia do direito à liberdade, à vida, né, à saúde e à vida da população prisional, das pessoas privadas de liberdade. Então, nesse sentido, nós temos, né, diante desse recurso ao judiciário, bem, a recomendação ela acaba não surtindo efeito. Há um dado publicado de que 32 mil pessoas teriam sido postas em liberdade após o começo da pandemia, mas, na verdade, esses números não revelam exatamente a motivação dessa saída. Né? Se foi em razão da recomendação 62, se eram pessoas que estavam terminando de cumprir pena, se haviam sido liberadas condicionalmente, em razão, né, do livramento, da concessão de livramento condicional, de saída temporária, enfim. E aí nós temos uma imprecisão em relação a esses dados. E essas pesquisas do Infovírus, do CNJ, enfim, entre outras pesquisas, têm contribuído para elucidar um pouco esse panorama. Enfim, né, nós tivemos, por exemplo, e aí, né, já para pensar nessa perspectiva, do judiciário, e se ele tem garantido esse direito à saúde, a gente pode ter uma noção, né, desse posicionamento num recorte aqui de um argumento trazido pelo ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo, quando ele diz o seguinte: os juízes criminais devem ter em mente que o Conselho Nacional de Justiça recomendou e não determinou a liberação dos presos em regime semiaberto, sob pena de a dose dos remédios recomendados matar a sociedade doente e gerar uma crise sem precedentes na segurança pública nacional. Então, o que nós vamos ver, e aí pesquisamos algumas decisões do STJ, né, nós colocamos como parâmetros para a pesquisa dessas decisões do STJ algumas palavras que orientaram a busca, como, por exemplo, pandemia, Covid-19, só um instante, por favor, desculpem, colocamos como palavra-chave Covid, recomendação, ADJ 62 e habeas ADJ corpus. Desse montante isso na aba decisões monocráticas. Então, foram encontrados 63 acordos entre HC e RHC, em apenas um foi concedido o regime domiciliar, em 49 a ordem foi denegada. Entre os argumentos, repetiram-se o fato de que não havia notícia de contaminação nas unidades prisionais ou que a Secretaria da Administração Penitenciária havia tomado as medidas adequadas para evitar a contaminação,
ou não se demonstrava a ausência de equipe médica no local. Em grande parte dos casos, os pacientes eram idosos ou mulheres com filhos menores de 12 anos ou pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, lúpus, asma, por exemplo. Em 13 casos, o regime domiciliar foi negado sob o argumento de não caber HC contra indeferimento de pedido liminar. Esse material, por si só, seja, então, uma análise mais detida, e o que nós vamos ver é que, principalmente nesses casos que dizem respeito à questão da saúde, da idade, prevalecem aí argumentos que não estão previstos na recomendação para denegar, né, desde o fato, como está na fala do ministro, da sua não ser a resolução vinculativa, mas também argumentos sem lastro técnico e inserção de requisitos, como, por exemplo, sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra e o que o segrega do convívio social cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, incorrente na espécie. Então, vamos verificar esse argumento da lei de lei e ordem, mais especificamente da defesa social, ainda muito forte, né, como está na fala do ministro. Isso nós vamos ver em várias decisões, a questão da manutenção da ordem pública, do risco, e que a necessidade de se analisar caso a caso por conta do risco que corre a ordem pública ao liberar essas pessoas, né? E muito menos na perspectiva de garantia de um direito fundamental individual como a saúde e a vida. No artigo da professora Maíra Rocha Machado, por exemplo, ela chama atenção para como as decisões que denegam os habeas corpus, elas são muito breves, e quando concede, há uma necessidade muito grande de fundamentação, e elas são mais longas, né? Como se a concessão da liberdade fosse uma exceção, e daí você precisa fundamentar de forma muito mais consistente quando se concede a liberdade, numa inversão aí daquilo que deveria ser a regra. Né? E aí, nesse sentido, nós vamos ver, né, esse grande número de decisões individuais, a importância da tutela coletiva, né, em razão da falta da defensoria, em razão, né, da ausência da defensoria em algumas comarcas, e diante do pequeno número de defensores também, a sobrecarga desses defensores, né, enfim, e também, né, a própria demanda que surge ao judiciário na medida em que são questões muitas vezes objetivas ou questões repetidas que vão estar sendo decididas várias vezes, fazendo com que as decisões sejam ainda mais morosas. Então, diante disso, acho que é muito importante a gente pensar, né, nessa tutela coletiva e como ela tem se desenhado. Então, hoje, como a professora Lenice colocou, a tutela coletiva, ela, embora não prevista, ela, né, diante de toda a discussão, ela tem sido reconhecida, essa possibilidade, no âmbito dos tribunais, né, o STJ e STF já reconhecem, e aí, então, eu fiz uma busca desses HCs coletivos no âmbito do STJ. No âmbito do STJ, colocando os termos habeas corpus coletivo, habeas ADJ, habeas ADJ, corpus ADJ coletivo e pandemia, eu encontrei 30 decisões. Dessas 30, 9 eram HCs coletivos, né? As demais se referiam ao HC coletivo no corpo e por isso elas apareceram, mas não eram exatamente não eram resultado de interposição de HC coletivo. Então, dessas 9, 4 foram denegadas, uma foi concedida em parte e 4 foram concedidas. E eu gostaria de comentar rapidamente sobre elas. Então, das 4 decisões que foram concedidas, uma diz respeito à
pessoas idosas, a presos que tiveram a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, esse é um HC 568-693 do Espírito Santo, e aí essa decisão, ela vem, né, com uma fundamentação longa, enfim, corroborando a evidência de notória e maior vulnerabilidade do ambiente carcerário, a propagação do novo coronavírus, as populações vivendo em aglomerações como favelas e presídios mostram-se significativamente mais sujeitas a contrair a doença, mesmo se proporcionados equipamentos e insumos de proteção a esses indivíduos. Ou seja, eu fiz aqui um recorte da decisão para dizer que, nesse caso, né, se destaca como esse ambiente insalubre, como esse ambiente de clausura, enfim, ele é propício à propagação do vírus, e, por isso, deve-se conceder, né, tem aí uma fundamentação para se conceder a ordem. Citam aqui várias normativas internacionais ou recomendações, enfim, internacionais, e está fundamentado na ideia de necessidade de prisão preventiva, que a necessidade da prisão preventiva, nesse caso, já estava preventivamente afastada, tanto que tinha sido concedido a liberdade condicionada ao pagamento de fiança, se baseia também na desproporcionalidade da manutenção da prisão e na questão do impacto financeiro. Uma segunda decisão diz respeito ao tráfico privilegiado, né? E aqui a Defensoria interposta pela Defensoria Pública, esse HC, ela traz a notícia, por exemplo, de que em São Paulo mais de 1.100 presos cumprem pena de 1 a 8 meses em regime fechado, né? E aí por se considerar um crime assemelhado a hediondo, a despeito de toda a discussão que existe e de posicionamento do Supremo desclassificando esse crime, dizendo que não se equipara a hediondo, né? As súmulas 718 e 719 do STF, dizendo que o regime deve ser enfim, né, de acordo com aquilo que estabelece a lei, a fundamentação deve ser uma fundamentação idônea para que não seja regime fechado. Enfim, né, tem HC afastando a natureza de hediondo do tráfico privilegiado, então, por essa razão, acaba se concedendo aqui a ordem para a liberação de presos. Aqui era um caso que afetava um preso especificamente, era um HC individual e coletivo. Então, se concede a ordem para essa pessoa e também para todos os outros presos que estejam cumprindo pena de 1 e 8 meses. E devendo, portanto, ser substituída por restritivas de direito ou feita a detração, posta num regime domiciliar. Bem, um outro caso é do HC 575-495 de Minas Gerais, sentenciados do regime semiaberto e aberto, que foram impedidos de continuar trabalhando. E aí se reconhece aqui que não é possível recrudescimento da situação dessas pessoas, né, não cometeram nenhuma falta disciplinar para estar num regime mais gravoso e que, portanto, a ordem deve ser concedida. O que nós vamos verificar nessas decisões, o que podemos dizer, é que algumas situações aqui de concessão, inclusive, eram casos que as pessoas deveriam estar em liberdade, independente, inclusive, da pandemia, né? E teve um desses casos, que é esse último que eu li, que as pessoas acabaram privadas da liberdade em razão da pandemia, né? O que enfim, um absurdo. Enfim, essas são as ordens concedidas. E aí temos 4 ordens denegadas, uma que pedia em razão da situação de saúde dos presos, uma segunda que dizia respeito à questão da videoconferência, uma terceira e a quarta que diziam respeito à questão da idade. Então, nós vamos ver que, principalmente, né, quando os argumentos estão baseados na questão da idade e da comorbidade, quer dizer, situações de maior vulnerabilidade para a população em geral, né, que é a idade e a situação de saúde e que requer cuidados especiais,
os tribunais, né, os juízes e tribunais, e aqui o STJ, têm dificultado a liberdade dessas pessoas, dizendo que tem que analisar caso a caso, e mais, atribuindo o ônus da prova, da situação de gravidade a essas pessoas. E um que foi deferido, que foi concedido, em parte, na verdade, não analisa a questão no mérito, concede em parte para que volte para o tribunal, para a Câmara Criminal de São Paulo, para que o caso seja analisado. Então, enfim, são essas os resultados, enfim, coletados, e aí o que nós podemos concluir, enfim, que essas decisões revelam uma política criminal que ainda se legitima na ideia de defesa social, invertendo a perspectiva que a dogmática penal afirma ser própria de um direito democrático, de um Estado democrático de direitos, é a garantia da liberdade do indivíduo contra o arbítrio estatal, da proporcionalidade das sanções, da individualização da pena e da dignidade do ser humano, a contradição dos discursos, revelando a fragilidade da racionalidade da interpretação da lei e da utilização da dogmática penal como contenção para o arbítrio judicial. Inclusive, aqui destacamos no julgamento de um pedido de tutela provisória incidental na DPF 347, a declaração do ministro Roberto Barroso em seu voto dizendo o seguinte: a verdade é que, para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede DOR, que vai para o Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário. A quem? A esses que se socorrem da rede DOR. Então, no final das contas, nós vamos concluir como o nosso sistema, o nosso judiciário continua relegitimando esse sistema penal opressor, seletivo, esse sistema penal que tem produzido, embora eu não tenha aqui me aprofundado nessa análise antes, mas a gente faz isso no artigo, esse sistema penal que tem servido à necropolítica. Enfim, então, não sei se passei o tempo, eu me perdi aqui um pouco, devolvo a palavra à professora Helenice. Muito bom ouvir a professora Alessandra, sempre um aprendizado. Aqui no chat nós temos 2 perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, eu vou passar aqui para as convidadas as perguntas que estão no chat. Uma é da defensora, acho que é Maria Carmen Albuquerque Novaes, da DEF, na verdade. Situações de encarceramento são ainda agravadas quando se trata de adolescentes? Parece que há mudanças no entendimento dos tribunais superiores. Nem sequer se fomenta a discussão. Eu tenho um outro comentário aqui, não sei se eu faço todas, são 2 comentários, vou fazer as 2 e depois a gente vai respondendo. O outro questionamento, então ela vai falar, nas unidades de internação de adolescentes, a contaminação foi assustadora. Isso é Maria Carmen. E Márcia Bonner, ela, na verdade, fez um comentário, não foi bem uma pergunta, ela disse, na realidade, a pandemia trouxe à tona um sistema carcerário em colapso. A propagação do vírus é apenas uma consequência de décadas de mazelas do poder público para com a manutenção desse sistema. Então, comentários, uma pergunta, não sei se existem mais aqui, eu vou dar uma olhadinha, mas se quiserem responder, quem quer responder? Professora Maíra? Não, podia só trazer um dado. O CNJ soltou no início de fevereiro um conjunto de informações sobre o sistema socioeducativo e, de acordo com esse documento que eles soltaram, a gente tem 1.432 adolescentes em privação contaminados, em privação de liberdade, além de 4.800 servidores. Então, também foi algo que a gente não avançou muito aqui, mas também a contaminação e mesmo óbitos, no socioeducativo tem 31 óbitos. Isso de acordo com os dados oficiais, que são
enfim, questionáveis por diversos motivos. Mas eu poderia aproveitar para fazer só uma notinha, porque eu desfrutei demais da fala da Alessandra, da Marcela também, e ela chamou atenção para algo no final que eu acho que é fundamental para a nossa atuação a partir de agora, que é como é que a gente faz com a dogmática penal e processual penal que a gente tem, né? Então, isso eu acho que é um campo para a gente, porque a gente, né, produz os dados, as informações, como essa pesquisa que a gente está fazendo também, mas daí tem um momento que a gente precisa botar essa reflexão que a gente faz na pesquisa empírica no interior da dogmática penal e processual. É essa passagem da pesquisa em direito, você também abriu mencionando isso, né, Alessandra, o quanto a gente já avançou, mas eu estou sempre querendo jogar a bola lá para frente. Agora a gente está nesse momento que o papo tem que ser da dogmática agora. Como é que a gente ainda está preso à ideia de defesa social? Gente, como é que a gente cai nesse conto de fada? Né? Os dados, inúmeras pesquisas mostram já, né, que justamente o encarceramento é um fator para a problemática que a gente tem no campo social, que a gente não aprimora a segurança pública por intermédio da instituição prisional, mas a gente já sabe que ela agrava, né? Só que isso a gente não consegue fazer entrar no modo de decidir do direito, né, na dogmática. Então, a gente tem uma tarefa, né, no campo importantíssima, que é botar as pesquisas agora para dentro do campo dogmático. Então, eu agradeço demais a fala de vocês. Marcela, também desfrutei muito. Obrigada. Professora Alessandra, quer fazer algum comentário? Marcela? Eu estava pensando só porque eu achei realmente muito interessante essa questão da dogmática, mas eu sempre volto para pensar, porque as pessoas que estão julgando, na verdade, se favorecem com essa situação, porque elas conseguem permanecer no mesmo local social da onde elas dizem, da onde elas decidem. Então, eu sempre fico com uma angústia que seria como pensar na dogmática penal com a mesma composição do direito dentro dos órgãos. Então, isso me dá uma angústia. Mas dá angústia mesmo. Tem uma outra questão que surgiu aqui, que é de Fernando Queiroz, que ele está perguntando qual foi o tamanho do prejuízo que as audiências por videoconferência trouxeram para a tutela de direitos e garantias durante a pandemia. Alessandra, quer responder? Oi, é que eu acho que eu avancei tanto no tempo que eu deixaria o tempo para as convidadas, enfim, se quiserem falar mais um pouco. Professora Maíra? Mas, de qualquer forma, eu penso, né, e esses estudos estão sendo feitos, inclusive estou orientando um PIBIC, que é justamente sobre essa repercussão, né, aqui na Bahia as audiências foram suspensas, nem por videoconferência nós temos, então, sem dúvida, né, mas uma hipótese que a gente tem, e que já tem aí um grande prejuízo, que é para essa questão que, né, um dos pilares das audiências de custódia, que é a detecção da questão da tortura, sem essa audiência presencial, né, isso certamente já tendo um impacto muito grande. Então, eu não posso trazer ainda dados, porque esses dados ainda não estão produzidos, né, mas pelo que a gente tem ouvido e visto na prática, né, e aí, lógico que aí a gente não está falando ainda de uma pesquisa pronta, acabada, enfim, quanto a essa questão, por exemplo, da detecção da tortura e de todo, né, esse contexto no que diz respeito à tortura. E repercussões, enfim, sem falar na questão da apresentação, do tempo da prisão, né? E esse é um outro item, inclusive, que a gente está fazendo análise, né? Quanto tempo está levando para a pessoa, para que o juiz se manifeste sobre a manutenção ou não da prisão, para a liberação do indivíduo, enfim. Então, certamente, isso deve ter alguma repercussão, mas a gente ainda não tem, nós ainda não temos dados.
Eu queria só compartilhar a angústia da Marcela, que eu também tenho imensamente, mas queria deixar um registro no seguinte sentido: a gente está perdendo de lavada tanto, né? A gente está sendo o pessoal que tem uma visão diferente do modo como o sistema de justiça criminal está organizado, né, constituído no nosso país, né, esse motor para o nível abismal de desigualdade que a gente está perdendo de lavada há muito tempo, né? Então, me parece que assim, é algo tão grave, tão imenso, que tem trabalho para todo mundo, por todas as frentes. Então, o elemento que você trouxe é fundamental, né? Uma renovação dos quadros, que tem que começar com o pessoal que a gente bota dentro da faculdade de Direito, que a gente, né, com a escola pública de qualidade, e daí dentro das faculdades de Direito e dentro dos concursos, invasão dos concursos agora, eles estão sendo invadidos ontem, é tudo para ontem. Mas, ao mesmo tempo, por isso que é um grupo de pessoas, de pesquisadoras, pesquisadores em muitas áreas, para dar conta, né, da avalanche que a gente está vivendo no campo prisional. Então, eu quero crer que uma coisa não uma coisa não depende da outra, ou seja, vale a pena ter, quando a gente tiver uma magistratura que possa decidir diferente, eles vão precisar ter material jurídico diferente para decidir. A gente, como professoras, a gente precisa formar as novas gerações. Então, esse campo da dogmática, ele me parece um dos componentes que está na nossa mesa, precisa estar na nossa mesa, junto com vários outros. Então, compartilho integralmente a sua angústia, integralmente. Acho que aqui no chat, acho que não tem mais questões. Não sei se Marcela gostaria de fazer algum comentário, Marcela? Sei. Só gostaria de agradecer muito e falar que, vendo tantas pesquisas, a gente se lembra da abundância de conhecimento que existe, né? Então, é uma inspiração muito grande para mim. E, mais uma vez, obrigada, Helenice, pelo convite. Obrigada, Maíra e Alessandra. Então, vou fazer uma rodada, né, para que cada uma faça suas últimas considerações, sua última palavra. Professora Maíra. Eu já avancei demais aqui, queria só agradecer, Helenice, foi um prazer enorme participar dessa mesa, desse contato direto, não, melhor que a gente pode ter nesse momento, estou me sentindo já, né, próxima da Alessandra, da Marcela, um prazer enorme de você também, Helenice, vou acompanhar o seu doutorado, espero que não falte muito para terminar, porque é de uma urgência, né, da tutela coletiva, então estamos aqui, cidadãs, pesquisadoras, ansiosas, né, pela conclusão do doutorado e pelas demais pesquisas. A Alessandra mencionou também, outras em curso, né? A gente tem que montar uma outra roda dessa para seguir compartilhando em alguns meses como é que está indo o nosso caminho de pesquisa. Porque juntas é muito melhor, né? A gente, mesmo trabalhando em pequenos grupos, a gente ainda tem um trabalho bastante isolado. Então, né, poder dialogar diretamente com vocês é um privilégio enorme. Obrigada. É isso mesmo, Aida. Assim, também finalizo agradecendo a presença, dizer que foi um prazer, né, conhecer vocês, conhecer a Maíra, a Marcela, né, o TTC é parceiro, já fizemos um seminário juntos aqui na UFBA, na agenda do desencarceramento, junto com a Renfa Bahia, aqui, Luana Malheiros. Dizer que a gente acompanha assim, à distância, mas de perto nas leituras, né, o trabalho da professora Maíra Machado, e dizer, portanto, que é um prazer, né, poder lhe conhecer e estreitar esses laços. Espero que, né, façamos outras mesas e possamos discutir nossas pesquisas e trocar, porque eu acho que essa troca é muito rica, a gente pode rever as pesquisas, enfim. Né, já vou fazer aqui um convite, a gente tem, né, o NESP, que é o Núcleo de Estudos sobre Sanções Penais, e nos reunimos quinzenalmente para discussão de textos, então já deixo aqui um convite para a gente combinar um dia para discutir um texto seu no grupo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E, enfim, Helenice, parabéns pela proposta da mesa, pela fala inicial, e vamos adiante com a sua pesquisa. Ótimo. É ótimo, eu estou muito feliz. Para mim é uma alegria muito grande ter participado dessa mesa com
3 mulheres, né, pesquisadoras, então eu fiquei muito feliz por isso, né, por nós trabalharmos esse tema, pelas informações que eu acho que foi muito rico, todas as informações trazidas aqui por Marcela, no ITCC, na pesquisa do ITCC, Maíra, tudo que a professora Maíra trouxe, professora Alessandra, acho que acrescentou muito para todos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês falando sobre um tema tão urgente, né? Que, na verdade, é essa angústia que Marcela falava e que acho que todas nós sentimos, como a professora Maíra falou, de observar tudo isso acontecendo e ver os dados e se sentir um pouco impotente, né? E, além disso, além das coisas que a gente está falando aqui, tem uma tempestade perfeita no Poder Judiciário agora, né? Essa questão do fundo, né, da política, né, de vaza-jato, de uma exposição, e que, na verdade, a gente já vem acompanhando essa situação há muito tempo, porque na área penal isso se mostra de uma forma muito mais cruel, né? Com essas pessoas mais vulneradas, né? A situação é muito pior, né? Agora, a população toda sabe, porque a gente está falando de processo de pessoas que até tinham mais condições de se defender, né? Mas, enfim, então foi um aprendizado muito grande, eu agradeço muito, peço desculpas pelo início, né, o tumulto que houve, agradeço à UFBA pela oportunidade desse congresso, de nos aproximarmos, né, dessas pesquisadoras, das pesquisas. Pesquisa é uma coisa coletiva, e a cada dia eu aprendo mais, né, nessas trocas, e também quero agradecer ao Unesp, que promoveu essas discussões e despertou meu interesse no tema, e nessa caminhada toda, né, o Unesp sempre junto e trabalhando essas questões relacionadas à criminologia e que me fizeram me aproximar desse tema da tutela coletiva das liberdades. Acho que também, além da professora Maíra, acho que Marcela, se puder um dia participar da nossa reunião do Unesp, será uma alegria também. Então, eu finalizo agradecendo a todas, muito obrigada, né, foi realmente muito bom. Né? Muito obrigada mesmo. Obrigada à professora Alessandra também. Obrigada a todas. Marcela. E obrigada ao pessoal do apoio aqui. Obrigada ao pessoal do apoio, Larissa, que foi excelente paciente comigo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau. Porque no corpo maior que a alma, Helenice, agora a gente sai, é juntem, isso? E jamais se percam diante da poeira, porque no corpo maior que a alma está a cegueira do surdo mal batido coração. E o que o seu rastro divulga é brincadeira, saltitando na mata rasteira à procura de tesão. Mas o teu corpo poeta revela a asneira do geométrico abstrato ferrão. Sinta-se aberta ao ser picado pela abelha, pela lasca do caco de telha, pela perplexa rosa da paixão.